Olá, meus amigos, que alegria receber você aqui na nossa casa. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial sobre escatologia com meu amigo, pastor Haroldo Torres. Pastor, alegria te receber, muito bom estar com você aqui. Muito obrigado também por esse momento, tá? Muito obrigado por esse convite. É um prazer estar com você também. Amém, muito bom. A primeira vez que eu vi o pastor Haroldo falando sobre escatologia foi, se eu não me engano, em 1999. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Quase isso, mas foi a primeira escola que eu fiz de escatologia e eu lembro que eu fiquei muito impressionado na época. E você é uma referência não só para mim, para Dani, e a gente quer sugar um pouco você. A gente vai ter um bate-papo aqui bem freestyle mesmo. A gente não combinou nada antes. A ideia é passar para você o que a gente tem normalmente na mesa, no sofá de casa aqui. Eu espero que você se sinta aqui na mesa com a gente, no sofá com a gente, e tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Pastor, a gente tá. Esse é um ano, né, totalmente atípico. Nossa geração, a geração dos nossos pais, nunca viram nada do que a gente está Verdade. experimentando. Aham. E eu queria te dar liberdade para falar um pouco sobre o que você tem visto desse cenário, se o Trump realmente sair, o que você espera, né, para os próximos anos, qual é a tua perspectiva escatológica para os próximos dias? Muito bem. Então é uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui, né? Que Deus esteja abençoando cada um de nós e nos dê sabedoria e entendimento por relação a esses assuntos. Nós estamos vivendo dias bem complicados mesmo também. Todo o ano de 2020 foi muito complicado, pandemia, afastamento, crises sociais, assim por diante. E agora esta eleição que realmente faz toda a diferença, porque mexe muito com a escatologia, assim, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas que conhecem um pouco a respeito de escatologia estão numa expectativa exatamente que o Donald Trump Uhum. permaneça como presidente dos Estados Unidos em função de uma aproximação com Israel. Houve uma situação inédita, né, de a mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Então isso causou uma controvérsia no mundo inteiro, por causa que, ainda que os Estados Unidos sempre foram favoráveis ao Estado de Israel, quer dizer, o lobby judaico é muito forte, a economia é movida pelos judeus ali, então sempre houve um favorecimento dos Estados Unidos com relação a Israel. Mas nunca na administração norte-americana houve um presidente que se aproximou de tal intensidade com relação a Israel, a ponto de transportar, né, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, é claro que isso fomentou muito a escatologia, no sentido de que Jerusalém foi colocado no centro das atenções, né? Uma reação do mundo árabe foi muito grande, porque os árabes querem um Estado palestino e querem que Jerusalém seja a capital de Israel, do Estado palestino, né? Então, houve um confronto de ideias, houve tanto do ponto de vista árabe-israelense, mas também do mundial, né? Por causa que muitos países têm apoio à causa árabe, os países europeus, tudo assim também. Então, a expectativa de que a mudança da embaixada e a continuidade do governo Trump faria com que o processo de paz fosse desenvolvido, continuasse caminhando de tal maneira que realmente houvesse o acordo de paz que está na profecia de Daniel 9:27, né, que fará um acordo de paz durante uma semana de anos, são 7 anos, e esse acordo, a princípio, né, essa ideia dos teólogos, né, que estudam escatologia, é que vai haver um retrocesso, né? Mas, assim, eu vejo de uma maneira um pouco diferente nesse aspecto, né? Por quê? O acordo de paz vai acontecer porque ele é bíblico, é profético, as coisas estão acontecendo. Então, a mudança da embaixada para Jerusalém aproximou deste tempo, desse acordo de paz, mas a palavra profética lá em Obadias, né, Obadias 1:11, fala uma profecia a respeito dos povos árabes, descendentes de Edom, e fala assim: no dia que estando tu presente, estranhos entraram pelas portas de Israel e os estrangeiros lhe levaram os bens, ou tiraram a força do seu exército, e ele fala assim: e lançaram sorte sobre a cidade de Jerusalém, e tu mesmo eras um deles. Então essa palavra de Obadias 1:11, e o significado é exatamente isso, uma pressão internacional para que Israel ceda aos territórios ocupados, né, em guerra desde 1948, quando
houve conflitos, né, de guerras dos países árabes contra a nação de Israel. Israel conquistou muitos territórios em todas as guerras, sempre foi vencedor, porque a mão de Deus está sobre Israel e trouxe essa vitória. E particularmente em 1967, né, na Guerra dos 6 Dias, Israel em 6 dias triplicou o território e conquistou a parte leste da cidade de Jerusalém, que estava dividida pela resolução da ONU, né, na criação de Israel. Jerusalém era uma cidade dividida. Uhum. E quando Israel reconquistou, então o que aconteceu foi isso mesmo, né? Há uma reivindicação árabe e internacional para que Israel ceda os territórios ocupados e ceda a cidade de Jerusalém. Então, confirmando a vitória de Joe Biden, né, como presidente dos Estados Unidos, ele não vai ter a mesma afinidade, a mesma aproximação que Donald Trump teve. Tá? Então, o processo de negociações, de aproximação árabe-israelense, está num processo irreversível. Né? Realmente, depois dos Emirados Árabes Unidos, né, e Bahrein, que assinaram um acordo no dia 15 de setembro, várias outras nações árabes estão caminhando para isso também, para acordos de paz bilaterais com Israel, e só que a pressão internacional quer que Jerusalém seja cedida, seja dividida. E é a palavra profética de Obadias, né? Que eles vão lançar sorte sobre Jerusalém. Então, no plano do Donald Trump, não é isso que vai acontecer, né? Uhum. O plano do Donald Trump, o plano norte-americano, né? O Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, que é o emissário norte-americano para as negociações e que está aproximando, o planejamento é que Jerusalém continue capital de Israel e os arredores da cidade é que sejam dados para o Estado palestino. Tá? Isso não é admissível pelos povos árabes. Né? E uma administração contrária a Israel, ainda que norte-americana, que tem afinidade, que depende da economia judaica ou da economia dos judeus para os Estados Unidos existirem, né? Como uma economia forte, eles vão fazer uma pressão mais forte e vão fazer com que Israel faça as negociações, entregue os seus territórios para o Estado palestino ser existente e vão pressionar para que Jerusalém seja dividida. Tá? Tem muito mais a ver a divisão de Jerusalém com a administração Joe Biden, uma administração democrata nos Estados Unidos pressionando Israel. Então, dentro do seu entendimento, pastor, a vitória, se confirmada do Biden, ela colabora para todo esse contexto escatológico das profecias? Colabora. Porque, assim, se a gente for pensar de uma seguinte maneira, estamos caminhando para que o mundo seja anticristão. Né? Então, está aumentando a perseguição às igrejas, isso quer seja por leis de pandemia, de afastamento, todas essas coisas, mas o mundo está caminhando para uma globalização e com um grande líder mundial, um grande irmão, né, um Big Brother aí que vai pressionar e mudar os tempos e as leis. Então, Daniel 7:25 fala sobre isso, que ele vai mudar os tempos e as leis durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, é um tempo de ação do anticristo e o mundo está caminhando para isso. Então, perseguição aos cristãos, né, que já está acontecendo de maneira cada vez mais intensa, né, nas nações. E da mesma forma também o antissemitismo, né, está aumentando já há muitos anos, né, cada vez mais. Então, uma administração republicana nos Estados Unidos, essa aproximação, foi um tempo favorável para que houvesse essa centralidade de Jerusalém nas negociações, para que houvesse planos de paz que foram executados e estão sendo cada vez mais aproximados dos árabes e dos judeus para fazer esse acordo de paz, mas o mundo é anticristão, o mundo é antissemita. Tá? Então, pessoas da nova era, né, o movimento da nova era, falam que tem 2 grupos de pessoas que impedem o estabelecimento da nova era ou o estabelecimento do Cristo da nova era, que é o anticristo. Esses 2 grupos de pessoas, um deles é aqueles que continuam acreditando no Cristo da antiga era, chamado Jesus, né, e não vão aceitar um novo Cristo da nova era, mas essas pessoas, segundo a teoria, né, da nova era, é que essas pessoas vão ser tiradas aqui deste planeta. Tá? Então tem algumas teorias assim, dizendo para quem gosta de misticismo, esoterismo, fala em ETs e discos voadores, tal, que essas pessoas vão ser raptadas ou abduzidas pelos discos voadores
E para os pontos, os que eles têm pontos de vista mais científico, né, os astrônomos, né, fala que vai cair um grande meteoro aqui na Terra, dentro de todos os acontecimentos de catástrofes que temos aqui, e esse meteoro vai cair aqui na Terra e vai fazer como a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, na Segunda Guerra Mundial, em que, quando explodiram nessas duas cidades japonesas, então as pessoas evaporaram, né? O impacto da radiação evaporou o corpo das pessoas, né? E simplesmente ficaram marcadas, né, nas calçadas, nas ruas, o impacto ali da matéria que foi explodida ali, né? Tá? Por causa da radiação. Então, que vai acontecer uma coisa desse jeito também, né? Que vai cair um meteoro e vão evaporar milhões de pessoas, tá? Exatamente as pessoas que continuam acreditando no Cristo da antiga era e professam Jesus como Salvador e Senhor. Então, essas teorias existem, né? Dessa forma, né? E essa que é o arrebatamento da igreja, na verdade, né? Uhum. Então, aí eles falam, esse grupo de pessoas vai evaporar, vai sumir, né? De alguma maneira. E o segundo grupo de pessoas que impede a nova ordem mundial é o povo judeu. Tá? Por quê? Porque eles continuam acreditando num Cristo que está profetizado nas escrituras sagradas deles. Então, eles não vão aceitar qualquer Cristo para dominar o mundo. Então, os cristãos vão evaporar e os judeus vão ser perseguidos e mortos. Então, eles vão fazer uma grande perseguição. E por isso que mesmo uma administração favorável a Israel, que é os Estados Unidos, uma postura de Joe Biden, contrário a Israel, vai fazer pressão para que Israel ceda a cidade de Jerusalém em troca da paz. Né? Então, trocas de terras por paz. Uhum. Né? Então, inclusive a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada, também para o islamismo. Né? Deixa eu te pedir para você falar um pouquinho de uma coisa. Tem algo que eu acho que é essencial para a gente entender todo esse contexto da contagem dos últimos dias mesmo, certo. Né, a última semana de anos, que são os últimos 7 anos, que é o acordo de paz e a reconstrução do templo. A gente estava até um pouquinho aqui antes conversando sobre isso, eu te fiz uma pergunta, eu falei o que você entende que aciona o cronômetro de volta? É a reconstrução do templo? Você falou, não é o acordo de paz, mas na verdade as duas coisas estão ligadas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que foi esse ano, surgiu uma novidade em relação ao templo, que é a localização do templo, né, arqueologicamente comprovado que não é onde está a mesquita da Cúpula Dourada. Isso muda todo o cenário para uma reconstrução do templo. Uhum. Então eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre isso, sobre esse start, qual é, né, o fundamento bíblico para isso e o que precisa acontecer para esse cronômetro correr de volta e quais são os elementos novos, né, que tem apontado para isso. Tá certo. Então, vou estender um pouquinho nessa resposta, né? Mas acredito que quem está assistindo provavelmente tem conhecimento, algum conhecimento básico bíblico, né, das profecias. Isso está baseado na profecia de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, quando fala a profecia das 70 semanas. Então, Daniel estava orando porque o povo estava debaixo de escravidão e ele faz alguns pedidos de oração pelo povo de Israel, que estava debaixo de escravidão ali. Primeiro era babilônico e ali começou a linhagem dos medos, né? Dominando sobre a nação de Israel, e ele pede a restauração. Poxa, eu falei assim, aí ele entendeu que eles iam ficar debaixo de cativeiro, 70 anos, tudo isso também. Daniel capítulo 9, para quem quiser ler, quem não conhece ainda. E ele pede, além da cidade, né, ele pede pelo povo, ele pede pela cidade de Jerusalém, fala a cidade que é chamada pelo teu nome. E ele também, fala Daniel 9:17, se não me engano, ele fala assim, sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o seu rosto. Então a oração de Daniel, em Daniel capítulo 9, povo de Israel, cidade de Jerusalém e o santuário assolado, que é o templo que foi usurpado por Nabucodonosor, né, e destruído desde aquela época até a época da reconstrução depois com Neemias. Né? Então, esta oração que foi pedida, né, esses 3 pedidos, vieram a respostas, né, de Deus, né, através do anjo Gabriel, e ele falou assim, olha, desde que você começou a aplicar o seu coração, saiu a resposta e eu vim trazer a resposta. E ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. E ele fala o objetivo, Daniel 9:24, ele fala, para cessar os pecados, dar fim a expiar a iniquidade, a transgressão,
para selar a visão, a profecia e para ungir os santos dos santos com um reino de justiça. Então, o final das 70 semanas é o reino de Cristo com justiça eterna. E ele fala, então, Daniel 25, sabe, entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tem 7 semanas e 62 semanas, né? Então, são 69. Essas semanas são semanas proféticas. Levítico 25, versículo 8, fala do mesmo termo semana. Lá em Levítico 25, 8, a lei que Deus estabeleceu do ano do jubileu, de restauração das pessoas na sua própria terra, tinham ficado endividadas, perderam suas terras, mas no 50º ano eles voltavam para a posse da terra. Então, e ali ele fala no texto de Levítico 25:8, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que as 7 semanas de anos serão 49 anos. Então ele fala do termo semana, traduzido no português semana, são 7 setes, né? Ou 7 vezes 7 anos, e é o mesmo termo que é usado para profecias de Daniel 27, 24 a 27. Então ele fala de 70 semanas, que são 70 vezes 7 anos. São 7 semanas proféticas de 7 anos. E que começaram quando Neemias recebeu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, Neemias capítulo 2, no ano 20º do rei Artaxerxes, e ele chegou até o ungido, o príncipe. Então tiveram 7 anos de reconstrução em tempos angustiosos, na época de Neemias, depois mais 62 semanas, até que foi morto o ungido. Então muitos judeus, quando voltaram para a terra de Israel, começaram a estudar o hebraico, estudar a Bíblia, né? Eles pegaram esse texto e contaram os anos e identificaram que Messias apareceu no ano 32, né? Então identificam e reconhecem Jesus. Então tem muitas comunidades messiânicas, chamadas assim, em Israel, como no mundo inteiro, judeus se convertendo a Jesus como Messias de Israel, né? E por causa dessa palavra profética, ela se cumpriu 69 semanas, 483 anos proféticos até a vinda de Cristo. E depois disso, ele fala, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuário, seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Então, acabou ali, e depois da morte de Cristo houve uma destruição da cidade, no ano 70. E aí então que vem a palavra de Daniel 9:27. Então, ele fala que este príncipe que há de vir, do povo que vai destruir a cidade, ele fará uma firme aliança com muitos durante uma semana. Então, uma semana que são 7 anos proféticos, e diz que depois de feita essa firme aliança com muitos por uma semana, ele fala assim, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, ou oblação, ou oferta de cereais, e sob a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição, que está determinada sobre o anticristo, aconteça. Então, em resumo, né, fazendo uma panorâmica ali também, né, tá? Existem 7 anos, e são 7 anos de um acordo de paz entre um príncipe que vai fazer um acordo com muitos de Israel. E é nessa expectativa que as pessoas, os teólogos, né, as pessoas que estão nessa expectativa, querem que o Donald Trump prossiga, né, no governo para que essa aliança continue sendo alinhada, de maneira que então entre nesse processo de 7 anos de paz, né? E imediatamente a essa aliança de paz, então quando fala no texto de Daniel 27, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, que são serviços de culto a Deus pelos judeus no templo, e somente no templo em Jerusalém que eles podem fazer isso. Então, após a aliança estabelecida de 7 anos, vai haver uma reconstrução no templo. Aliás, biblicamente falando, é um período de 7 meses depois da aliança, o templo em Jerusalém vai ser reconstruído e os judeus vão passar a adorar a Deus, fazendo sacrifícios, fazendo as suas ofertas de manjares lá no templo em Jerusalém, até a metade dos 7 anos, quando então o anticristo aparece como o tirano, como usurpador, e então passa a dominar na nova ordem mundial. O Cristo da nova era vai aparecer para exercer o domínio sobre todas as nações. Então, não sei se eu te respondi, mas o start é o acordo de paz. Agora, qual é o acordo de paz? Então, quando teve em 15 de setembro o acordo de paz entre Israel
e Emirados Árabes Unidos, os teólogos ficaram tudo empolvorados, né? Porque falaram assim, poxa, vai começar o acordo de paz. E não é o acordo de paz. Ele tem um acordo de paz específico com uma duração de 7 anos e com a divisão da cidade de Jerusalém, que é essa palavra de Obadias 1:11 que eu falei, os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel e vão lançar sorte sobre Jerusalém. Então é um acordo de paz que implica a negociação do status de Jerusalém como uma cidade internacional, como uma cidade dividida, metade dos judeus e metade dos árabes, do Estado palestino, ou uma cidade neutra. Tá? Na verdade, como Israel quer Jerusalém, o Estado palestino quer Jerusalém, é exatamente a palavra de Obadias. A cidade vai ser dividida por pressão internacional, metade de cada um. Tá? E os judeus vão perder a parte leste de Jerusalém, voltando às fronteiras de 1967, quando eles conquistaram, né, na Guerra dos 6 Dias, e, em troca, eles vão ter a possibilidade de reconstruir o templo, e o local do templo não é onde está a mesquita da Cúpula Dourada que você falou, tá? O Domo da Rocha, essa mesquita da Cúpula Dourada. Então, se você vir uma foto de Jerusalém, você vai ver ali o muro de Jerusalém e atrás a mesquita, ver aquela cúpula dourada mesmo. Inclusive, teve judeus ali, ortodoxos, que tentaram entrar na mesquita, explodir a mesquita para reconstruir o templo. Tá? E não tem necessidade de haver a destruição da mesquita. Aliás, não vai acontecer a destruição da mesquita porque ela não está no local do templo. Você falou das descobertas arqueológicas, né? Então, isso já quase virou guerra. Eu não lembro se foi 1999, eu não lembro agora a data, o ano exatamente, em que os judeus estavam fazendo as escavações nos subterrâneos ali e começou a abalar os alicerces da mesquita e quase virou uma guerra, tá? Então não foi só nesse ano, não, já tem um antecedente aí dessas escavações já terem encontrado o local do templo e não está no local da mesquita, ao lado da mesquita, né? Inclusive existem até maquetes, né, que pode ser achado na internet, do templo ao lado da mesquita, um ao lado do outro mesmo. Isso tem muito a ver também com a palavra de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, João recebe uma ordem para medir o templo e fala assim para ele, mas a parte exterior não meças, porque ela foi dada aos gentios, que durante 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então, o que está falando ali é que a parte exterior do templo, onde está a mesquita, ela vai permanecer sobre o domínio dos gentios. Não é um território judaico, né? Aliás, a esplanada das mesquitas é considerado como o território árabe, né? Lá em Jerusalém. E a parte exterior, que é o texto de Apocalipse 11, 2, é dada aos gentios. E 42 meses, que é a primeira metade dos 7 anos, está sob domínio dos gentios, né? E o templo vai estar reconstruído ao lado, né? E os judeus vão fazer os seus sacrifícios ali para cultuar a Deus. Mas então, por isso que a pergunta é, qual é a aliança, qual é o acordo de paz árabe-israelense? Eu estava até comentando com você antes, né, a respeito desse assunto, né? Que, por exemplo, em 1993, né, quando era o presidente Bill Clinton, que é um presidente democrata também como Joe Biden, ele conduziu Israel e a OLP, né, a Organização para a Libertação das Palestinas, que era o Yasser Arafat, né, que era o presidente da OLP, ele conduziu para um acordo de paz, né? O Isaac Rabin era primeiro-ministro de Israel, ele era do partido Likud, que é um partido de direita, e ele foi general de guerra, ele enfrentou as guerras durante a existência do Estado de Israel desde 1948, odiando os árabes, né, por todas as guerras que fizeram, todo o terrorismo que fizeram, e ele falou assim, eu nunca vou apertar a mão de um árabe, né? Só que o Bill Clinton conduziu os dois para fazer um acordo de paz, e em 1993, nos jardins da Casa Branca, eles assinaram um acordo de paz, e foi a imagem do ano de 93, o Yasser Arafat estende a mão para o Isaac Rabin, ele para alguns segundos, olha, né, ele acaba estendendo a mão e faz um acordo de paz. Na época, a mídia falou assim, aperto de mãos revoluciona o Oriente Médio, tá? Porque exatamente ele falou que nunca ia apertar a mão, mas biblicamente fala que ia ter um acordo de paz com um aperto de mãos, tá? Em Ezequiel 17 falou sobre isso. E aconteceu um primeiro acordo de paz e eles fizeram um acordo de paz durante 7 anos, tá?
Então, quando fez um acordo de paz, em 1993, os teólogos imaginam, né? 7 anos de acordo de paz. Ficou todo mundo já, né? Também tudo animado, tá? Só que não implicava em reconstrução do templo, não implicava em dividir a cidade de Jerusalém. Nesses 7 anos, Israel teria que devolver os territórios ocupados em guerra em troca da paz e segurança. Tá? Aí vem a palavra também paz e segurança, desde aquela época, falando sobre paz e segurança, que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Isso aí falando a respeito do dia, do tempo do arrebatamento. Tá? Em Tessalonicenses 4, 13 a 18, 15 a 17 particularmente, ele fala do arrebatamento da igreja. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, vocês lembram quando eu estava falando isso para vocês? Quando andarem dizendo paz e segurança, virá uma repentina destruição, como a dores de parto está para aquela mulher que vai dar à luz. Então, desde aquela época, particularmente, começou a se falar de paz e segurança, então já ficou todo mundo naquela expectativa. Está chegando o arrebatamento, está chegando o arrebatamento. Tá? Mas não era o acordo de paz, e eles fizeram um acordo de paz durante 7 anos. Tá? Aí o Isaac Rabin foi assassinado, por causa exatamente de ter feito o acordo de paz com o inimigo, o arqui-inimigo árabe, e entrou no ano 2000, quando estava fechando os 7 anos, entrou um primeiro-ministro, que era o Ehud Barak, e aí o Bill Clinton também, no último ano de governo dele, no ano 2000, reuniu Yasser Arafat, reuniu o Ehud Barak, e nesta época foi a primeira vez na história que um primeiro-ministro de Israel aceitou abrir mão de Jerusalém. Tá? Então foi uma coisa histórica também, e ele abriu mão de Jerusalém, cedeu a cidade de Jerusalém para fazer a paz, só que aí o lado árabe, o Yasser Arafat, não aceitou porque ele queria mais territórios. Mas o que eu quero dizer com essa história toda, né? Foi feito um acordo de paz de 7 anos, entrou no processo a cidade de Jerusalém no ano 2000, mas a coisa não efetivou. Jerusalém continua como capital israelense, até muito mais agora com o Trump que reconheceu os Estados Unidos e outros países também, como o Brasil, inclusive, reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel. E a pressão internacional vai haver uma divisão da cidade, porque Jerusalém Leste tem que ser devolvida para ser capital do Estado palestino, e em troca aí virá a reconstrução do templo, como se fosse uma moeda de troca. Vocês entregam a cidade, a gente entrega a parte da leste, a parte da esplanada das mesquitas para vocês reconstruírem o templo. E existe um grupo ortodoxo judeu, eles são chamados Fiéis do Monte do Templo. O presidente dessa organização, dessa entidade ortodoxa, é um homem chamado Gershon Salomon, e ele fala que durante 5 meses eles levantam o templo como era na época de Salomão. Tá? Uau. Então, quer dizer, faz um acordo de paz durante 7 anos, divide Jerusalém, entrega os territórios palestinos, tá? Vai entrar na pauta a reconstrução do templo. Tá? E, segundo eles têm preparado, quem já foi a Israel, isso é aberto a visitações, eles estão preparando todos os materiais, os utensílios do templo, os instrumentos de música, as roupas sacerdotais, até a novilha vermelha que eles precisam para fazer a consagração do sumo sacerdote. Está tudo preparado, mas é necessário haver este acordo de paz e a liberação, porque eles vão construir lá, se fizesse sem autorização, vai explodir, vai ser um tentado terrorista lá e não vai resolver nada. Então, eles estão esperando o tempo certo para a reconstrução do templo. E eles estão esperando também um aparecimento de um Messias em Israel, né, para que então, com a vinda do Messias, que eles estão na expectativa, então eles possam reconstruir o templo e passem a adorar a Deus a partir desse período depois da aliança árabe-israelense, e vão adorar até que este Cristo que eles supõem que vai ser o Salvador, vai profanar o templo, e porque vai se manifestar como o anticristo, ou o Cristo da nova ordem mundial que vai governar o mundo nessa globalização. Então, panorâmica, não sei se ficou confuso, não, ou se deu para entender. É muito interessante. Eu queria só fazer uma observação aqui, e aí a gente vai dar um pause e a gente vai produzir um próximo vídeo para você. Agora, olha como é singular isso, porque dentro da escatologia existem várias linhas diferentes, a gente respeita todas, mas é claro que quando você estuda,
é impossível que você não tome um partido. Você vai, dentro da luz do conhecimento que você tem, você vai escolher uma das linhas. Agora, uma coisa que eu acredito que um consenso geral, é que o que starta o cronômetro dessa última semana de anos, que são esses últimos 7 anos, é o acordo de paz e reconstrução do templo. Isso. Né? Agora, qual era o grande desafio, para quem conhece um pouquinho menos? O grande desafio é que a vida inteira eu cresci ouvindo isso, e é o que todo mundo acreditava até pouco tempo, que o lugar onde o templo precisava ser reconstruído é exatamente onde fica a mesquita muçulmana, né, da cúpula dourada no Domo da Rocha. Então tinha um raciocínio lógico aqui, não dá para reconstruir sem destruir a mesquita. Eu lembro que ano retrasado, acho, alguns amigos foram para Israel, né? Existia uma história que havia um acordo entre Israel e a Palestina, que eles não iam fazer a manutenção do templo, e quando o templo ruísse, poderia ser construído. Então até esses amigos foram para Israel, tentaram conversar com várias pessoas, e alguns diziam, não, é verdade, existe sim. Outros diziam, não, isso aí é lenda, não existe nada disso. Mas a expectativa sempre foi em cima disso. Olha, tem uma mesquita lá. E foi interessante, pastor, porque a gente conversou alguns dias atrás sobre isso, mas esses dias eu estava zapeando e eu vi um documentário na Discovery justamente sobre isso, sobre essas escavações em Jerusalém e todos os apontamentos, né, que eles encontraram ali que provavam que o templo, não, o lugar do templo não é onde está a mesquita, mas é do lado. Sim. Puxa, isso bate com as profecias. Então isso é para nós hoje um quadro diferente de tudo que as outras gerações antes da gente ouviram. Com certeza. Porque, na verdade, o maior impedimento que tinha para a reconstrução do templo, que era a mesquita, já não é um problema mais. Não é um problema mais. Pelo contrário, a presença dela lá vem reafirmar e deixar claro algumas profecias para a gente. Perfeito. Então isso é muito especial. Eu vou encerrar aqui esse talk e a gente volta em outro módulo para você, e a gente vai falar um pouco sobre esse novo Messias, né, ou o anticristo que está se esperando. Deus te abençoe, foi muito bom estar com você aqui. Não perca o próximo.